Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Diretrizes Espíritas. É sempre oportuno estar aqui conversando com vocês sobre alguns temas importantes da doutrina espírita. E hoje iremos debater um pouquinho sobre um assunto que está a abalar toda a humanidade. E a gente vai dividi-lo em algumas partes para ver se a gente consegue assim, explorar o máximo dele. E esse assunto é muito atual. A gente está falando sobre a violência no mundo e as suas faces. A gente vai dar um enfoque sobre a mulher, certo? A questão da violência contra a mulher, um detalhe sobre as crianças, mas a gente vai concentrar mais na mulher. E no outro evento, outro momento, a gente dá continuidade e prossegue então com análise voltada para as crianças, certo? A gente verifica, então, de acordo com jornais, com os meios de comunicação, que isso tem sido assim, um debate muito grande na atualidade, né? A violência, certo? Em todos os níveis. E então a gente tem que analisar que nós não podemos ficar associando essa violência apenas aos atos de guerra, ao ato terrorista, né? E ao aumento da criminalidade. Nós temos que abrir um pouco mais e verificar onde estão essas faces desse problema. Então a gente vai analisar isso no nosso cotidiano. A gente vai verificar então como que a gente, às vezes, com uma questão assim de imprevidência, um pouco assim de bom senso mais apurado, a gente se envolve e também passa a ser o porta-voz da violência. A gente vai encontrar então essa violência nos discursos políticos que agrada a muitos. A gente aplaude esses discursos políticos, né, de agressividade, de demagogias, e isso é também um discurso, né, que caracteriza a violência. Outras vezes a gente verifica nos meios, em termos gerais, essa negligência com a natureza. Aqui não apenas na questão do pessoal na geral, mas aqui mesmo na questão de trabalhar os detalhes, né, de preservar o ambiente com as crianças, nas escolas, no lar, a questão de lixo, também é uma violência que deve ser trabalhada. Outras vezes a gente vai encontrar essa violência nos pequenos e menores gestos. Exemplo, na forma de falar com alguém. A gente, né, de acordo com a pessoa que nós estamos falando, e se essa pessoa às vezes está assim, um pouco assim, arredia conosco, nós devemos utilizar um termo de tolerância, a gente passa a utilizar a forma agressiva e é também um modo classificado como sendo de violência. A outra, a gente vai verificar a nossa impaciência aos extremos ao lidar com situações desgastantes. Exemplo, né, atual, a gente está vivenciando aí o coronavírus e isso está fazendo com que algumas pessoas se tornem violentas, porque não sabem como administrar isso e isso parte, né, para a agressividade, uma questão lógica que está acontecendo. E também, um outro forte aspecto, e é geral, aquelas pessoas que utilizam, né, da violência, chamada intolerância, com aqueles que pensam diferente dela. Então a gente verifica que já abriu o leque, e verifica então que muitas coisas que nós estamos vivenciando têm como fundo realmente a violência. A gente verifica então, a gente pregou aqui um texto muito interessante, que nós precisamos então fazer um trabalho de arqueologia, aquele que procura descobrir o nosso passado através das pesquisas, né, com material orgânico, civilizações que foram perdidas, mas só que essa escavação aqui deve ser atribuída, né, à nossa alma, a gente analisar a nossa alma para verificar realmente aonde que surgiu essa violência. A gente vai verificar então, a doutrina espírita, que ela esclarece que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, por ser um mundo de provas e expiações, nós que aqui estamos vivenciando, o nosso nível intelectual, apesar de estar bem assim avançado, nós precisamos progredir moralmente, ou seja, nossa moral está muito ineficiente, vamos dizer assim. Então, a gente vai verificar que os germes dessa violência, as raízes dessa violência, se encontram na própria pessoa, né? Porque ela, ao invés de procurar uma ajuda de alguém, ela cresce de uma forma assim, sem instrução, sem orientação, e sem ser orientada, ela então vai ser governada por seus instintos
agressivo remanescente de outras existências primitivas. A lógica é essa. Aí, nessa hora, entra o fator educação, colocado por Allan Kardec, que seria a arte de formar novos caracteres, formar um novo meio de vivenciar a vida. A gente verifica, então, no mundo de hoje, né, um aumento significativo das violências, principalmente nos chamados centros urbanos, né, porque dá a pensar que está havendo assim, um processo, né, de um retrocesso na evolução do ser humano. Mas nós sabemos que o espírito não retroage, certo? A gente vai colocar daqui a pouco isso. Então a gente verifica mais uma vez, né, e essas pessoas que agridem, elas têm ainda, falta a ela ainda, né, a questão de dominar os seus instintos, não têm uma noção razoável do bem e do mal e atuam, né, vamos dizer assim, de forma grande, porque o senso moral nelas ainda não existe. Daí, então, sentir esses problemas. E mais tarde, quando despertam, vem o remorso, aí as coisas entram para a questão de resgatar o equívoco que foi feito. A gente vai verificar, então, que esse assunto de não retroagir foi estudado por Allan Kardec nas questões 194A e 778 do Livro dos Espíritos, onde ele afirma, de forma categórica, que o espírito jamais irá renascer ou reencarnar, né, com a mentalidade inferior à anterior, certo? Ele poderá estar bloqueado, mas não perde aquilo que ele adquiriu de conhecimento. Mais à frente vai verificar, então, que a gente verifica que essa violência está tornando-se um fenômeno social. A todo lugar que você vai, você encontra essa violência, certo? E está surgindo também a sua multiplicidade, ou seja, no dia de hoje, por ser muito maior o número de pessoas aqui encarnadas, a variação de forma de violência é muito maior. Daí surgiu o que se chama a cultura do ódio, da violência. Exemplo grande é aquela campanha para o porte de arma, achando que a arma você vai ficar defendendo, né, das agressões. Não vai acontecer isso. Então, nesse primeiro momento, a gente verifica que os jovens estão sendo atraídos para essa questão de violência, na maioria. E o nosso enfoque de hoje, aqui em Destaque em Verde, será sobre a questão da mulher, que é a coisa muito mais séria que possa imaginar. E essa violência, a gente coloca aqui, que ela não é recente, ela é antiga e começou lá com a síndrome de Caim, lá no Velho Testamento, só para poder ter um ponto de referência de como ela surgiu aqui na Terra. Mas não lembrando que não foi Abel, né, não foi Caim, não foi Adão e Eva, os primeiros habitantes da Terra. A gente está colocando só como referência de violência. E aqui vai ser, a gente colocou como grito de alerta, que quanto à mulher, a gente verifica que está tendo assim, muito trabalho, né, para poder tornar-se mais visível essa agressividade. Então está surgindo já mecanismo, né, exemplo a Lei Maria da Penha, visando trabalhar melhor essa proteção às mulheres, apesar de estar ainda muito grande. Um outro enfoque que a gente vai dar no próximo momento seria a questão da violência infantil, está muito grave, certo? Mas a gente é tabu para poder falar sobre ela. Então, essa violência a gente vai debater no próximo momento, aqui só alertando do que está acontecendo. Exemplo disso, no jornal saiu um pouco de reportagem sobre a questão do tabu, né? Informando que a cada hora no Brasil, 4 meninas até 13 anos são estupradas. Então a gente verifica que a coisa é muito mais séria. Então no próximo vídeo a gente trabalha sobre isso. A gente enumerou algum tipo de violência para poder ter assim, um foco, para nós analisarmos então qual o melhor caminho a ser trabalhado, né? Mas a gente verifica aqui então um dos mais graves do momento seria esse aliciamento, né, através da internet, né, da questão sexual infantil, né, o ato de humilhar as pessoas, né, através também da internet, e a discriminação, né, aqui. Então a gente verifica que já são coisas graves que estão ocorrendo aqui no nosso meio e que precisa ser melhor trabalhado para poder ser melhor compreendido, melhor programado e vencer essa barreira. A gente colocou aqui de imediato, né, 3. Nos próximos a gente coloca um pouco mais também dessas violências. Contra a mulher, a gente verifica que a violência física, quando ela é realizada, ela abala e compromete o seu organismo físico. Quando ela é psicológica, ela abala a autoestima da mulher.
Então, aqui são, no lado esquerdo aqui, estão os tipos de violências, né, que acarreta as mulheres, e aqui as consequências em função disso. Então, é grave realmente. Essa aqui, a violência sexual, né, que nessa hora o homem passa a achar que a mulher é seu objeto, né, de desejo, de uso, né, e apropria da sua sexualidade. Então, aqui está também aqui informando quais seriam esses momentos. A violência, quase não é divulgada, né, a patrimonial e econômica, na qual o homem apodera dos valores das mulheres, né, faz ela trabalhar ou utilizar o que ela tem, que tem como resultado ele se apropria dos bens e dinheiro dela. Então, também é outro tipo de violência que acarreta sobre as mulheres. Então, ele verifica que até aqui, já são 4 situações graves. Né? Além da física, né? A agressão física, está ligado a você utilizar de colocações pífias e colocações desagradáveis, baixas realmente, denegrindo a imagem e o poder da mulher, o que vai resultar na sua marginação em relação a ela mesma, à participação no grupo, no meio social e na vida pública. E também aqueles outros tipos de violência que obrigam a mulher a seguir a crença do marido. Então, a gente verifica que a coisa é mais grave. A gente enumerou 6, mas são muito mais situações agressivas. O que E essa questão da mulher, as suas raízes, né, tem um histórico, né, na Idade Média, onde se questionava se a mulher tinha alma ou não, certo? Então há uma tendência, né, que havia discussão, apesar de ser contestado, se a mulher tinha alma ou não. Na Bíblia, e em particular no Velho Testamento, lá então coloca a questão machista, né, onde a mulher via, né, no seu marido, no seu esposo, no homem, vamos dizer assim, o seu patrão e o seu senhor. Paulo de Tarso, depois da conversão, ainda arraigado ao judaísmo, ele falava que a mulher era indecente, né? Era mulher, era indecente de falar na igreja, tinha esse tabu também com ele. Santo Agostinho também, os pais da igreja católica, ele chegou a falar que a mulher é uma besta insegura e instável. E São Cristóvão afirmou que todos os animais selvagens não há mais daninho do que a mulher. Verifica um personagem histórico com seu pensamento equivocado em relação à mulher. É claro que com o tempo eles mudaram, vamos dizer assim. E a gente verifica então que a discriminação social contra a mulher, ela é produto do meio que nós vivemos, certo? Que através dos séculos, né, se foram trabalhados, vamos dizer assim, até chegar ao século XXI, mais agressivo do que lá atrás, quando era menor o número de mulheres. Aqui como reflexão inicial, que seria assim, ridículo, certo? Ridículo achar no dia de hoje que a mulher não tem alma, certo? E Allan Kardec fala sobre esse assunto na Revista Espírita de 1867, onde ele fala que a mulher está desenvolvendo, certo? Ela vai transformar cada vez mais, né? Ela vai utilizar toda a sua força para poder crescer, crescer, crescer e tomar o lugar que ele é devido. Então, a Kardec já fala sobre isso, né? Que ela estava rompendo as suas cadeias lá atrás, já nesse ano aqui na Revista Espírita. E ele contextualiza esse momento com um pensamento muito legal. Então ele questiona, né, nesse mesmo artigo, né, por que a mulher não poderia ser médica? Por que ela não pode ser trabalhar dos seus doentes? Né? Por que ela não poderia trabalhar ela para ter um pouco mais de privacidade, ela mesma cuidar das pessoas do mesmo sexo, através da medicina que ela executa? Aí verifica que tem mulheres com aptidão para a ciência, no seu fim do trato com os negócios. Então, Kardec já tinha uma visão muito atual, lá atrás, né,
nesse período estava tendo a emancipação da mulher nos Estados Unidos. A gente verifica então que ele, Allan Kardec, desenvolve, né, um trabalho nessa revista espírita, e nesse caso aqui, nesse item, informando a grandeza da mulher. E no finalzinho aqui ele fala que quando a Terra estiver transformando em termos de regeneração social, a mulher será primordial nessa regeneração, por ser aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, mais sensibilidade para poder dirigir a instrução e educação dos seus filhos, né? Então, ela poderá atuar no lar, atuar na sociedade como já atua, atuar no campo religioso, atuar no campo pedagógico, nas ciências contábeis, na medicina, na tecnologia, porque ela realmente é aquele ser, né, que tem essa habilidade, né, normal, né, que está sendo assim abafada, né, e poderá então ser importante, será importante, nós dizendo, que ela assuma o seu papel na sociedade. Haverá um tempo que a gente vai cultivar isso, né? E a doutrina espírita, então, anteveio já informando que tudo isso é necessário, porque é da lei de Deus que todos nós, em particular a mulher, ocupe o seu espaço nessa obra da redenção aqui na Terra. Até outro momento, quando nós iremos estar discutindo esse tema e outros aqui no nosso canal Diretriz Espírita. Um abraço e até outro momento.